continuando com regra de L'Hopital, mas agora a gente vai ver ela aliada a alguns truques que nos permitem resolver outras indeterminações não resolvíveis que não são do tipo 0 sobre 0. Então, só para a gente começar a se ambientar, deixa eu avisar vocês, esses truques, alguns deles podem exigir um pouquinho mais de divisão matemática, mais da matemática básica. Mas vai com calma, presta bastante atenção e faz bastante exercício que dá certo, é bem tranquilo de observar. Vamos lá então? Então nesse exercício aqui foram dados 4 limites, né, para utilizar a regra de L'Hopital quando necessário. Não esquece que de vez em quando não precisa da regra de L'Hopital. E então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da regra de L'Hopital e lembrando, quando é que a regra de L'Hopital se aplica? Só nos limites do tipo infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Então não adianta eu querer aplicar L'Hopital à la louca num outro tipo de limite. Tem que ter um quociente, tem que ter uma fração para eu conseguir aplicar L'Hopital. Muito importante lembrar disso. E aí vou precisar, claro, das derivadas, propriedades das funções elementares e alguns truquezinhos, que meio que esses truques eles saem aqui dessas propriedades das funções elementares. E eu vou apresentar eles aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiro limite quando x vai a zero de x ln de x. Como é que resolve qualquer limite mesmo? Primeiro, identifica, substitui o x pela variável que ele está tendendo. Então, no caso, o x está tendendo a zero, substitui o x por zero. Então, fica 0 vezes ln de zero. Agora, quanto é que era ln de zero mesmo? Lembra do gráfico do ln. Ele cai bastante quando eu estou chegando perto do zero pela direita. Então, ficou um limite do tipo 0 vezes infinito. E aqui eu tenho um duelo de forças. Aqui eu tenho uma porção da minha função, que é o x, tentando fazer todo mundo ir para zero. Esse aqui está tentando fazer o resultado do limite ser zero, mas esse daqui está tentando fazer o resultado do limite ser infinito. Então os dois estão competindo. Isso daqui é uma indeterminação não resolvível, então eu preciso de alguma técnica para conseguir resolver essa indeterminação. Qual que é a única técnica que a gente tem? É L'Hopital. Então eu preciso de alguma maneira encontrar algum truque que consiga deixar eu usar L'Hopital. Agora, onde é que eu posso usar L'Hopital? Eu só posso usar L'Hopital quando tem um quociente. E aqui eu não tenho um quociente. Aqui eu tenho um produto. Então o truque aqui é transformar um produto em um quociente. Vamos tentar. Olha só, eu vou pegar aqui x vezes ln de x e vou transformar em ln de x dividido por 1 sobre x. É isso daqui, quando eu tenho a vezes b, é a mesma coisa que a dividido por 1 sobre b. É só a gente usar a divisão de frações. Também seria a mesma coisa da gente dizer que isso é igual a b dividido por 1 sobre a. Nesse caso, aliás, foi isso que eu fiz, né? Eu escolhi b dividido por 1 sobre a. Se a gente chamar x de a e ln de x de b. Então eu escrevi que isso é igual a b dividido por 1 sobre a. E aí, por que isso me resolve a vida? Ou por que isso começa a me resolver a vida? Porque quando eu for testar esse novo limite, eu vou observar, de novo, identifiquei, substituir o x por zero. Ln de zero é menos infinito. 1 sobre zero, esse zero é um zero mais, então é mais infinito. Olha só, cheguei num limite do tipo infinito sobre infinito. Então eu posso usar L'Hopital. Agora, nesse limite aqui, eu posso usar L'Hopital. Ignora o limite anterior. O limite anterior desapareceu. Ele só está ali no teu enunciado. Agora tu está resolvendo esse novo limite aqui. E esse novo limite, ele é um limite do tipo infinito sobre infinito e eu posso usar L'Hopital. Derivada de ln de x é 1 sobre x, derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Agora eu tenho divisão de duas frações, só ajeita, mantém a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, lembra, de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Vou fazer devagarzinho, inverso, aqui, inverteu. Então, se aqui era
o menos 1 sobre x ao quadrado, aqui vem x ao quadrado dividido por menos 1. E aí multiplica, o que dá para fazer? Dá para cortar esse x ao quadrado com esse x, vai ficar só x dividido por menos 1, x dividido por menos 1 é menos x, o x está indo para zero, é só substituir, fica menos zero, que é zero, e acabou, correu por abraço, viu? Não era tão complicado. Deixa eu fazer uma recapitulação aqui. Aqui diz tudo esse slide, ó, em limites do tipo 0 vezes infinito, e por que a gente está triste aqui? Porque a gente não pode usar L'Hopital. Então a gente pega e transforma o produto que estava dando uma indeterminação que eu não sabia resolver em um quociente. E aí pode ser aquela coisa, ou A dividido por 1 sobre B, ou B dividido por 1 sobre A. E olha só, nos dois eu vou poder usar L'Hopital. Por quê? Se a minha F está indo para zero, a minha G está indo para infinito, então aqui nesse caso a minha G está indo para infinito e a minha 1 sobre F está indo para 1 sobre 0, também está indo para infinito, sempre vai funcionar. E no segundo caso, a minha F está indo para 0, então aqui está indo para 0, e 1 sobre G está indo para 1 sobre infinito, também é 0. Então sempre vai funcionar esse truque aqui, vou ficar feliz porque eu vou poder usar L'Hopital. Como é que eu vou saber qual dos dois eu tenho que usar? Como é que eu vou escolher G dividido por 1 sobre F ou F dividido por 1 sobre G? Será que qualquer um dos dois funciona? A verdade é que não é qualquer um dos dois que vai funcionar. Em geral vai ter um dos dois que vai dar certo, um dos dois que não vai dar certo. Por que isso acontece? Porque em um dos dois tu vai poder derivar de uma maneira mais simples, no outro vai acabar tendo que derivar uma coisa mais complicada, e aí as parcelas não vão se anular. Eu não vou mostrar para vocês aqui, mas só que esse exemplo aqui, ele é clássico. Se a gente tentasse resolver, em vez de ln de x dividido por 1 sobre x, x dividido por 1 sobre ln de x, a gente ia ver que a gente ia cair num limite do tipo 0 sobre 0 e ia poder usar L'Hopital. Mas quando eu fosse derivar aqui em cima, ia derivar super maravilhosamente, ia dar 1. Só que, aliás, aqui não é igual, pessoal. Não deixem eu cometer os mesmos erros que vocês, não é igual. Tende a, né? Isso. Então aqui ia tender para uma coisa do tipo 1 sobre, e essa derivada eu não ia me livrar do ln. E no que eu não me livrei do ln, eu não ia conseguir cortar, e eu ia ver que o meu limite ia ter piorado em vez de melhorado. Então eu já sei que eu fiz a escolha errada. Então aí eu volto para a escolha anterior. Beleza? Então já me demorei mais do que eu queria nesse exemplo. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Então agora, limite, mesma função, só que o x não está indo mais para zero, o x está indo para mais infinito. Primeiro passo, identifica o limite, substitui o x por quem ele está tendendo. Então, no caso, está tendendo para mais infinito, fica mais infinito vezes ln de mais infinito. Quanto é que era o ln de mais infinito mesmo? O ln tem aquele gráfico, né? Ele pega, começa aqui e vai subindo indefinidamente. Então, quando o x vai para mais infinito, o ln também vai para mais infinito. E aí a gente chega aqui, que esse limite é do tipo mais infinito vezes mais infinito, e quanto é que é mais infinito vezes mais infinito? Sem nenhum problema, é mais infinito. Essa indeterminação era resolvível, acabou, não precisei usar L'Hopital. Olha só que maravilha, esse daqui foi fácil. Vamos para o próximo. Limite quando x vai a zero pela direita de 1 sobre x menos ln de x. Aquele menos ali dá uma ajudada pessoal, vocês já vão ver. Então vamos lá, primeiro passo, identificar o limite. Substitui o x por quem ele está tendendo. 1 sobre 0 menos ln de 0. Lembrando que esse 0 aqui é um 0 pela direita, então esse 0 aqui é um zerinho mais, esse 0 aqui é um zerinho mais, não é menos, é mais, e aí 1 sobre 0 mais é mais infinito, e ln de 0 mais é menos infinito. E olha só por que aquele menos ajuda, porque menos infinito é mais infinito, e mais infinito, não tem nenhum problema, é mais infinito. Então aqui de novo eu cheguei numa outra indeterminação que eu conseguia resolver.
não precisei de regra de L'Hopital. Mas só que agora, lembra aquele menos que estava me ajudando? Troquei, mais. Agora ele vai me atrapalhar, aquele mais. Vocês já vão ver por quê. De novo, mesmo tipo de argumento do exemplo anterior. Identifica o limite, fica 1 sobre 0 mais ln de 0 mais. Então dá uma coisa do tipo mais infinito mais menos infinito. Então agora eu tenho de novo aquele cabo de guerra. Eu tenho aqui o 1 sobre x tentando levar todo mundo para mais infinito, e eu tenho o ln de x tentando levar todo mundo para menos infinito. Então essa daqui é uma indeterminação não resolvível. E como é que eu vou fazer então para resolver essa indeterminação? Eu vou precisar de algum truque. Nesse caso, então aqui eu precisaria achar alguma coisa que me resolvesse esse limite. Nesse caso, eu vou tentar o negócio mais simples do mundo e vocês vão ver que vai dar certo. MMC. Faz o MMC. Pensa que aqui é 1 sobre x mais ln de x sobre 1. Então, eu fico aqui 1 vezes x, x é o MMC, x dividido por x, 1 vezes 1, 1. Agora, x dividido por 1, x vezes ln de x dá x vezes ln de x. E por que isso me resolve? Porque olha só o exemplo 1. O primeiro exemplo desse exercício, eu já tinha resolvido esse limite. Quando x vai a 0 pela direita, x vezes ln de x vai para 0. Então eu posso substituir o x por 0 sem nenhum problema. Fica 1 que veio daqui, mais 0, dividido por 0 mais. E 1 mais 0 é 1, e 1 dividido por 1, 0 mais, é mais infinito. Então não teve nenhum problema. Consegui resolver esse último exemplo sem dificuldade. Mas eu queria apresentar aqui para vocês uma segunda resolução. Essa segunda resolução, ela é bem mais complicada, pessoal. Não vou dizer que ela é mais simples porque ela não é. Essa resolução aqui é muito melhor. Mas só que essa resolução, ela vai te dar um truque que vai funcionar em qualquer caso. Observa que aqui eu não usei L'Hopital. Observa que aqui eu usei um conhecimento que eu tinha lá do primeiro exemplo. E se eu não tivesse aquele primeiro exemplo, será que eu ia conseguir fazer esse daqui direto? Então a gente precisa de um truque que funcione mais vezes. Então vamos lá, vamos apresentar direto do segundo passo, né? Achar o truque que resolva um limite do tipo, nesse caso, mais infinito mais menos infinito. Então aqui, o que eu tenho que pensar? A única técnica que eu tenho para resolver, e a única técnica que a gente vai ter, é a regra de L'Hopital, que só se aplica em quocientes. Lembra que eu falei isso no início do vídeo. Se ela só se aplica em quocientes, eu tenho que ter algum truque que transforma esse produto, que transforma essa soma em um quociente. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Esse aqui é o truque, eu já vou largar para vocês direto. O truque é usar que o ln e a exponencial cancelam um ao outro. Então, qualquer coisa que eu queira é igual ao ln da e na coisa. Ao mesmo tempo, qualquer coisa que eu queira é o e elevado no ln da coisa. E aí vocês podem pensar, mas por que isso está me ajudando? Como é que isso daqui, que é um negócio horrível, feio para burro, vai me ajudar? Ajuda pelo seguinte fato. A exponencial, ela tem a capacidade de transformar soma em produto. Lembra? E elevado, e não só e, qualquer base aqui, na x mais y é e na x vezes e na y. E a gente sabe transformar produto em quociente, a gente já fez isso. Então essa é a ideia. Eu vou pegar e vou transformar essa soma da f de x mais a g de x num produto. Fica e na f de x vezes e na g de x. E depois eu transformo esse produto num quociente.
passando um dos dois para baixo com a potência negativa. Ó, troca o sinal. Lembra que potência positiva embaixo é potência negativa embaixo. Potência positiva em cima é potência negativa embaixo e vice-versa. Eu posso sempre trocar numa fração, imagina que aqui está o sinal de fração, de cima para baixo ou de baixo para cima, só invertendo o sinal da potência. Então, aqui, por que isso vai me resolver? Vamos dar uma olhada no nosso exemplo, porque no nosso exemplo a gente vai ficar mais claro o que tem que fazer. Então a gente tem aqui a nossa f de x é 1 sobre x, a g de x é ln de x. Então eu vou transformar isso no ln da exponencial da soma, na 1 sobre x mais ln de x, transforma a soma, a exponencial da soma, no produto das exponenciais. Ó, aqui eu tinha e na a mais b, fica e na a vezes e na b, e agora eu tenho um negócio, ó, e elevado na ln. Isso vai cortar, vai ficar ln de e na 1 sobre x vezes x. Ó, e na ln de qualquer coisa é a própria coisa. E agora eu pego esse x e transformo numa divisão por 1 sobre x. E daí? E daí? O que vai me acontecer? Eu posso agora resolver esse limite dentro do ln separadamente. Como é que eu vou fazer esse limite? Da mesma maneira que eu sempre faço os nossos limites. A gente vai primeiro identificar. E a gente vai ver que quando o x está indo para zero pela direita, 1 sobre x está indo para mais infinito. Então o e na mais infinito está indo para mais infinito. E aqui embaixo, 1 sobre x também está indo para mais infinito. Então esse limite é um limite do tipo infinito sobre infinito. Eu posso usar L'Hopital. Cuida com a regra da cadeia aqui em cima, tá, pessoal? Não vou detalhar porque o vídeo já está meio longo. Então, para derivar e na 1 sobre x, tem que usar uma regrinha da cadeia. E agora, a parte melhor de todas é cortar o menos 1 sobre x ao quadrado, que apareceu ali a mesma coisa em cima e embaixo. Nessas horas tu diz, bah, isso aí, agora vai simplificar. E realmente simplifica muito. Então fica só o limite de e na 1 sobre x quando x vai a zero pela direita. Quando x vai a zero pela direita, 1 sobre x vai para mais infinito e o e na 1 sobre x também vai ir para mais infinito. Acabou? O pior é que não acabou, toma cuidado, porque esse limite que eu estou resolvendo é o limite que está aqui, ó, dentro do ln. Observa bem, ó. Eu só mostrei que o limite do que está dentro do ln é mais infinito. Então eu preciso voltar para o limite original. Aqui o limite fica o limite do ln daquela coisa e a gente já sabe que essa coisa aqui está indo para mais infinito. E bem, ln de mais infinito é mais infinito. Até não ia errar se eu parasse aqui, mas só que teria problemas em outros limites. Digamos que tu tivesse dado o resultado ali 1 nesse limite que tu resolveu. Então ln de 1 não é 1, ln de 1 é 0, e daí tu erra lá no final por esquecer de voltar. Então toma cuidado, tá? Esse truquezinho aqui ele é um pouquinho mais técnico, mas ele vai funcionar sempre. E então, recapitulando, né, quando a gente tem um limite de uma soma ou de uma subtração em que as parcelas estão se contradizendo, né? Por exemplo, mais infinito, mais menos infinito, ou mais infinito, menos mais infinito. Todos esses exemplos aqui que eu tô colocando são guerras de forças. Uma parcela está indo para um lado, a outra está indo para o outro. Então o truque é transformar a soma ou a subtração, onde eu não posso usar L'Hopital, num produto onde eu ainda não vou poder usar L'Hopital, mas depois transformar esse produto num quociente. E aí sim, esse quociente eu vou poder usar L'Hopital. Então olha só, vamos dar o exemplo aqui, que nem o que a gente acabou de fazer, quando a gente tem f indo para mais infinito e g indo para menos infinito. Então eu vou escrever f de x mais g de x como
ln de e na f de x dividido por e na menos g de x. E agora, se f de x está indo para mais infinito, e na f de x está indo para mais infinito, e se g está indo para menos infinito, e na menos g de x está indo para e na mais infinito, que é também mais infinito. Então eu vou conseguir usar um L'Hopital dentro do ln. Depois eu não posso esquecer de voltar para o ln. Da mesma maneira eu também poderia fazer e na g de x dividido por e na menos f de x. Qual a diferença? A diferença é que a gente chegaria num limite do tipo 0 sobre 0. E também poderia usar o L'Hopital. E em geral é aquela coisa, um dos dois vai funcionar, o outro não. Nesse caso aqui, no nosso último exemplo, o que funcionava era pegar o e na 1 sobre x e deixar em cima e dividir por 1 sobre x. Se tivesse invertido, não ia dar certo o limite, não ia conseguir resolver, tá, pessoal? Bueno, então era mais ou menos isso. Bons estudos e até a próxima.